telespectadores, lá embaixo vêem correr um grande rio, é o Douro, o Douro. Na nossa frente está a Serra de Montemuro e eu estou a falar-lhes aqui no monte que é um contraforte do Marão. Vêem atrás de mim uma vila que se vai esplanando na serrania, é Mesão Frio. Mesão Frio é a cabeça de um pequeno concelho. O concelho tem 25 km², tem 5.000 habitantes, portanto 25 km é um dos mais pequenos do país, mas não há dúvida de que os concelhos são como a gente, não se medem aos palmos. Um concelho tão pequeno e com tanta coisa para ver. O próprio nome da terra, Mesão Frio, é muito interessante. É claro que há muitas teorias, cada pessoa tem a sua opinião e vá-se lá saber quem é que tem razão. Mesão. Para uns, mesão é porque a terra está assim no alto do monte, que faz lembrar uma mesa, uma grande mesa, mesão. Bom, para outros, e eu acho que são os outros que têm razão, mesão tem a ver com a palavra francesa maison. Ainda em Espanha, casas de pasto, casas onde se come, chamam-se maisons. Bom, e o maison vem, claro, vem do latim mansio. Mansio, no genitivo, mansionis. É de mansionis que vem a maison francesa e que veio a antiga mesão portuguesa. Este mesão que agora já não se usa, mas usava-se no sentido de casa. Também o frio se discute, também se discute. Até há pouco tempo dizia-se frio porque aqui está um frio medonho. Agora, não está mais frio do que em tantos outros sítios mais frios do que este. Isto até é um frio simpático, é um frio agradável, é um frio que a gente gosta de sentir. Portanto, não é nada frio. Um filólogo, um ilustre filólogo, o nosso contemporâneo, o Dr. Zé Pedro Machado, até veio com a ideia de que este frio não queria ser frio. Vinha de uma palavra germânica parecida com frio e queria dizer paz. Portanto, era uma casa de paz, pacífica. A pessoa chegava ali e sentia-se muito bem. Bom, eu também não acredito nisso. Também não acredito nisso porque, é claro, isso é uma ideia poética. Eu penso que é frio, mas frio do seguinte: essas estalagens que se faziam nos caminhos para acudir aos viandantes, havia umas que tinham estalajadeiro e, portanto, tinham sempre o fogo aceso, eram quentes. Havia outras que não tinham estalajadeiro, tinham só as 4 paredes de pedra e um fardo de palha no chão, onde eles passavam as noites. Esses eram frios, porque não é só este mesão frio que existe. Olhem, há aquela albergaria que é ao pé de Coimbra, na Idade Média, chamava-se exatamente Mesão Frio. Frio porque era das tais que não tinha o lume aceso. Aqui está explicado como é que nasceu esta vila de Mesão Frio. Um lugar de passagem onde as pessoas encontravam o acolhimento entre algumas paredes. Paredes frias e nuas, certamente, onde eles tiritavam a noite inteira. Mas sempre é melhor um abrigo do que coisa nenhuma. Eu estive agora a falar aqui no claustro do antigo convento dos franciscanos e estou convencido de que não era aqui a tal mesão fria, não era aqui, mas julgo que seria num sítio que hoje se chama o Palácio da Picota.
A picota era o pelourinho punha-se sempre no lugar mais importante, no centro de poder da povoação, e, portanto, a casa que ficou a chamar-se Palácio da Picota estará mais ou menos no lugar onde estava a antiga mesão fria, quer dizer, a antiga estalagem que deu o nome à terra. A terra depois já era importante, ela recebeu furor do rei Dom Afonso Henriques em 1152. Ora, vai agora, este ano está a fazer 850 anos. É importante, eles vão fazer comemorações e com toda a razão. 850 anos de existência como comunidade independente, como beetria. Também é curioso isso. Uma beetria é um concelho, claro, uma comunidade organizada, mas em que os moradores têm o direito de escolher o seu chefe. O senhor da beetria é escolhido pelos moradores. Claro que isso representava realmente um benefício enorme, uma benfeitoria. É exatamente de benefactoria que vem a palavra beetria. Eram, portanto, uma terra livre, terra que escolhe aquele que a governa desde há mais de 800 anos. Dom Afonso Henriques ficou ligado aqui a Mesão Frio também por outras razões. Bom, e uma delas é realmente muito, muito curiosa. A rainha, mulher de Dom Afonso Henriques, a rainha Dona Mafalda, quis fazer aqui, vem aqui esta garganta do Douro, ora bem, ela quis fazer uma ponte a ligar a margem norte à margem sul. A ponte era além. Durante muito tempo ainda se viram lá os pilares, mas não foi concluída. A ponte não se fez, mas ela então estabeleceu que havia ali uma barca e barqueiros que a qualquer hora do dia ou da noite levavam os passageiros que chegavam, vinham de Lamego, queriam passar para além, para Amarante, e tinham um barco de graça, não pagavam nada. O barqueiro tinha que estar ali com o seu barco, vinha o viajante, metia-se no barco, fazia a travessia. Em troca, a rainha deu aos barqueiros todas estas terras aqui que se vêem, estas terras aráveis, que hoje estão em socalcos com vinha, ela deu-lhes isto, para eles aí terem um rendimento que lhes permitisse viver e que permitisse, portanto, trabalharem nos barcos sem levarem nada a ninguém. Isto fixou aqui uma pequena população dos barqueiros e fez nascer uma aldeia que se chama Barqueiros. É uma aldeia pequena, bonita, antiga e que está ligada a esta história encantadora. Uma travessia do rio sem pagar portagem. Uma coisa em que eu tenho pensado muitas vezes, mas que não sei resolver, o senhor telespectador pense nisto. Essa rainha, Dona Mafalda, que fez, aliás, muitas coisas bondosas, era italiana, era da Saboia, era filha do conde Amadeu II de Saboia. A Saboia, como sabem, é aquela região onde hoje está Nice, aquela região a norte de Génova. Bom, é muito longe daqui. Como é que o nosso rei foi casar com a filha de um conde da Saboia? E, sobretudo, sabe-se que ele só está casado depois de 1146. Os documentos só depois de 1146 é que tem o nome do rei e da rainha. Ora, em 1146, o nosso Dom Afonso Henriques já tinha 35 anos. Devo dizer que nessa altura ninguém casava aos 35 anos. Um homem aos 35 anos já era quase velho. Bom, os casamentos eram aos 15, 16, 17, 18. Bom, o que é que aconteceu ao Dom Afonso Henriques para só nos aparecer casado com uma condessa saboiana depois dos 35 anos?
há aí qualquer mistério que ainda não está resolvido. Mas esses primeiros tempos de Mesão Frio são muito pouco conhecidos. Eu agora estou a falar-lhes aqui num lugar, isto é a Quinta da Gafaria, é um sítio lindíssimo, como vê, mas todo o concelho é assim bonito. O que é curioso é isto, Gafaria quer dizer terra de gafos. O gafo é a palavra medieval que significa leproso. Instituíam-se em certos lugares, sempre muito longe das povoações, por causa do contágio, terras onde os leprosos podiam viver. Instalavam-se ali, coitados, e ali viviam e ali morriam, porque não havia tratamento para a doença. Ora bem, aqui havia uma gafaria, e deste ponto em que eu lhe estou a falar, ao centro de Mesão Frio, é apenas cerca de 1,5 km. Quer dizer, é um quarto de hora a pé. É surpreendente como foi possível criar uma gafaria tão perto de uma vila. Bom, mas isto talvez se ligue com um facto. O filho da rainha Dona Mafalda e do rei Dom Afonso Henriques, o filho mais velho, que foi o rei Dom Sancho I, ele próprio era gafo e foi disso que ele morreu. A história de Mesão Frio, a partir desses tempos da fundação, é uma história igual à das aldeias e das vilas aqui do norte de Portugal. Os pequenos lugares vão crescendo devagar, muito devagar. As famílias de colonos alargam pela serra acima as suas arroteias e, sobretudo, começam a meter os pés da vinha e a plantar as oliveiras. São esses dois produtos, a vinha e a oliveira, que vêm trazer um pouco mais de bem-estar às aldeias dos lavradores. Mas é sobretudo a vinha aqui, nas encostas do Douro, que não tarda a ocupar grandes espaços. Começa a haver muito vinho, isso no século XVI já há muitas referências ao vinho do Douro. É no século XVII que os ingleses começam a comprar em grandes quantidades no Porto barricas de vinho daqui. Olhem, esta estradinha para onde agora vêm os automóveis ainda é a mesma por onde iam os carros com as pipas no tempo do Marquês de Pombal. Vejam lá, já lá vão quase 300 anos e ainda não há maneira de fazerem uma estrada nova. Mas era por essa estradinha, iam as pipas, ali metiam-se nos tais barcos, os barcos iam de Douro abaixo. No Porto havia uns comissários ingleses, pagavam aquilo a dinheiro, o dinheiro chegava cá acima, outra vez atrás dos montes e aqui ao Alto Douro, e os proprietários agora tinham dinheiro para fazer palácios. Eu já vou falar-lhes outra vez nos palácios, mas não queria aqui deixar de lhes dizer que hoje estamos outra vez a fazer bom vinho. Vamos agora ver isso. Ainda hoje, e aqui por todo o Douro, a produção do vinho, como sabem, é a principal atividade económica. Pode-se dizer que a gente do Douro vive do vinho. E aqui neste concelho, em Mesão Frio, há uma adega cooperativa, estou a falar diante de alguns dos depósitos, que associa mais de 500 produtores e que produz uma média por ano de cerca de 7.000 pipas. Isto que estão a ver são depósitos de aço inoxidável. Em cada um destes depósitos estão 100.000 litros de vinho.
Bom, é um vinho de uma excelente qualidade, é exportado para toda a Europa e constitui hoje a mais importante atividade industrial do concelho de Mesão Frio. A história do vinho do Porto também tem altos e baixos. Tem momentos de euforia, de riqueza e também tem horas de desespero, horas dramáticas. Eu penso que um dos pontos mais altos é o Tratado de Methuen. Methuen é o nome de um diplomata, é o diplomata que negociou o tratado. Um tratado entre Portugal e a Inglaterra que diz mais ou menos isto. Em Inglaterra, os impostos de entrada pagos pelos vinhos portugueses baixam. O vinho português passa a pagar menos que o vinho francês. Em compensação, em Portugal, os lanifícios, os artigos de vestuário, também passam a pagar muito menos do que pagavam até aí. É claro que isto teve um efeito mau para os lanifícios, muitas fábricas de lanifícios foram-se abaixo, mas teve um efeito excelente para as vinhas, porque a Inglaterra, onde se bebia muito, começam a importar grandes quantidades, cada vez maiores, e todos estes montes que vêm aqui à minha volta, todo o Val do Douro, se enche de vinhedos. Isso dura por todo o século XVIII e é a altura dos solares. As pessoas ricas com aquele dinheiro mandam construir grandes palácios. Muitos deles são fidalgos e têm ilustres pedras de armas, outros não são, mas enfim, toda essa arquitetura dos solares do século XVIII tem a sua raiz no vinho do Porto exportado para a Inglaterra. O pior é que no século XIX vem a filoxera. A filoxera é uma doença, quase se não vê, mas que mata a vide, morre o cacho e todas estas montanhas que estavam a dar vinho, de repente ficaram terras mortas, onde realmente ninguém conseguia colher um cacho de uvas. Isso é um período trágico. Há muitos suicídios. Os solares foram abandonados. Ainda hoje, quem andar por aí, vê alguns em completa ruína. Bom, mas depois de uma noite há sempre uma madrugada. Os agrónomos portugueses encontraram maneira de vencer essa praga da filoxera e do mildium e com novos enxertos, com os bacelos americanos, que são resistentes a essas doenças, as vinhas voltam a povoar as serras. Aqui de onde eu estou, vê-se perfeitamente para aquele lado. A serra está limpa, são socalcos de vinha, mas vê-se para além a mata que invadiu os antigos socalcos. Tudo aquilo já foi vinha, onde a filoxera acabou por extingui-la e veio a crescer arvoredo. Com a nova técnica nascem as adegas e dá-se hoje, outra vez, o vinho é uma grande riqueza. Mas não é só o vinho que vem reanimar a região. Os velhos solares também estão a renascer. Há agora uma outra riqueza que já não vem do cacho de uvas, vem da migração turística. Os velhos solares são agora turismos de habitação, são hotéis acolhedores que estão a povoar pouco a pouco todo o Val do Douro.
dos solares que têm mais prestígio aqui na região é este solar da Rede. Chama-se solar da Rede por uma razão engraçada, é que fica perto de uma aldeia da Rede, que era onde os antigos pescadores atravessavam uma rede de um lado ao outro do Rio Douro e, é claro, tudo quanto vinha rio abaixo ficava ali. É como vê um edifício muito bonito, tem ao centro uma pedra de armas, querem dizer Queiroz e Cabral, eram famílias importantes daqui, mas o último proprietário, ligado à família, do solar foi um famoso político do fim da monarquia, o José Maria Alpuim. Estou-lhes a falar aqui na própria casa de jantar do José Maria Alpuim. Todo este palácio fala do José Maria Alpuim. Ora, ele tem lá ao fundo um quarto. Naquele quarto há uma cama que chamam a Cama do Rei. É claro que isso é uma lenda, porque o rei nunca veio aqui, mas eu penso que a lenda se pode explicar porque o Alpuim viveu toda a vida no desejo de que o rei cá viesse. Alpuim era um homem de grande talento, ele formou-se em Coimbra, era um orador de palavra poderosa, ele arrastava as turbas e era um homem terrivelmente ambicioso. Bom, ele era do Partido Progressista. Naquela altura eram regeneradores progressistas, no fundo, entre regeneradores e progressistas não havia assim uma grande diferença e eles iam-se alternando no poder. Ora, estavam os regeneradores, depois estavam os progressistas, depois estavam os regeneradores. Bom, era isso que se chamava rotativismo. O rei Dom Carlos modificou isso, chamando para o governo um antigo regenerador, que era o João Franco. Portanto, criou uma dissidência dentro dos regeneradores. O Alpuim, que era progressista, ficou muito zangado. Então, porquê é que não chegou antes a ele que podia criar uma dissidência dentro dos progressistas? E o Alpuim, a partir desse momento, cria a dissidência progressista e atira-se à monarquia. E mais, alia-se aos republicanos. Alpuim mistura-se com o Partido Republicano para fazer uma revolução que devia implantar a República em 1908. É a Revolução de 28 de janeiro de 1908. Bom, é claro que o que é que eu penso disto? Há quem diga que os homens são todos iguais. Não é verdade. Há homens de palavra e há homens sem palavra. É claro que Alpuim acabou, tristemente, abandonado por todos. Nem sequer os republicanos lhe ligaram. Deram-lhe um bom emprego, fizeram-no comissário da companhia Niassa, e ele morreu poucos anos depois, sem lhe terem dado nenhum cargo de confiança política, porque é evidente que um homem que serve a monarquia e foi 3 vezes ministro do rei Dom Carlos, um homem que no seu palácio manda fazer a cama à espera que el rei o venha visitar e que depois se mete numa revolução republicana, é um homem sem palavra. A casa hoje é uma pousada cheia de encanto, está num sítio lindíssimo, lindíssimo, sobre o Val do Douro, tem jardins muito bonitos, tem aí pela encosta acima aposentos espalhados, apenas casinhas dos camponeses, são hoje aposentos. Há aí um casal para os noivos. Que beleza ser noivo e poder passar ali a noite de núpcias, que beleza. Bom, mas há outra razão que me leva a ter por este solar de Rede uma grande simpatia. É que o diretor da pousada não é um português, é um italiano, um homem muito culto, o Dr. Giuseppe Gilardino, que antes de estar aqui foi diretor de hotéis 5 estrelas na Suíça, em França, veio para aqui, apaixona-se pela maneira de ser portuguesa, ele diz que nunca nenhuma cidade o recebeu tão bem como Lamego, acredito, conheço Lamego, e fica aqui. E aqui
tem esta teoria. Em Portugal, poucas coisas há tão boas como a comida portuguesa. Como é possível que haja hotéis e pousadas e lugares de Portugalidade a servir comida estrangeira a quem passa? E daqui tem uma cozinha realmente muito boa, em que as velhas especialidades aqui da cozinha duriense, ou minhota, ou tudo quanto é português, é tratado com um extraordinário carinho. É preciso vir ao Val do Douro para saber até que ponto é preciosa a cozinha portuguesa. E nós que temos nas mãos esse trunfo, porque a cozinha portuguesa é uma das mais saborosas de toda a Europa. Temos esse triunfo nas mãos e não o usamos. É o caso de dizer, também é um dito popular, que Deus deu as nozes a quem não tem dentes.